No vídeo de hoje eu vou falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Antes eu queria fazer um adendo ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei sobre o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, mencionei que no tratamento medicamentoso a gente faz uso de antidepressivos e acabei não mencionando que a gente também faz uso de uma substância que é muito usada em medicina para controle de dor crônica, eventualmente até como anticonvulsivante, e na psiquiatria ela tem bons resultados no tratamento de sintomas ansiosos, como os que são vistos no transtorno de ansiedade generalizada. Acabei por não mencionar que também usamos no tratamento do TAG a buspirona, que é um agonista serotoninérgico, uma substância que se acopla ao receptor de serotonina, melhorando então o funcionamento dos neurônios, do circuito de neurônios que dependem muito, né, da presença da serotonina para bem funcionarem, e quando não estão funcionando bem, participam aí das causas do surgimento de sintomas ansiosos. Posto isso, vamos falar do TOC. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é menos prevalente do que o TAG, do que o pânico. Ele está presente em 2 a 3% da população. Geralmente tem início por volta dos 20 e poucos anos de idade. Eventualmente tem início antes, na infância ou adolescência, ou até posteriormente, mais tardiamente, né? Na adolescência, a prevalência é maior nos meninos do que nas meninas. Na idade adulta, a prevalência tende a ser parecida entre homens e mulheres. No TOC, a pessoa tem pensamentos obsessivos e, muitas das vezes, comportamentos compulsivos decorrentes dos pensamentos obsessivos. Os comportamentos compulsivos, eles não são presentes em 100% dos casos, tá? Então, eu posso ter um quadro de TOC com pensamento obsessivo e sem comportamento compulsivo. E quando presentes, os comportamentos compulsivos estão ligados aos pensamentos obsessivos, geralmente são desencadeados pelos pensamentos obsessivos. O que são pensamentos obsessivos? São pensamentos recorrentes, muito frequentes, daí o nome obsessivo, né? Eles são invasivos, intrusivos, então eles invadem a mente do paciente, mesmo que o paciente não queira, o paciente não tem controle sobre o próprio pensamento nesse sentido, né? Ele não escolhe sobre o que ele vai pensar, o pensamento invade, o pensamento obsessivo ele é invasivo. O paciente quer focar nos estudos, o pensamento obsessivo invade. O paciente está vendo um filme, o pensamento obsessivo invade. O paciente está tentando lavar a louça, o pensamento obsessivo invade, né? Então, ele é intrusivo, tá? E ele é egodistônico, ele não combina com os afetos, com os pensamentos que a pessoa tem geralmente. O pensamento egodistônico, ele não combina com a essência, com a personalidade da pessoa. Ele não combina com aquilo que de fato a pessoa sente e pensa. Tanto que os pensamentos obsessivos, eles geralmente não são racionais, geralmente eles causam no próprio paciente um estranhamento. O paciente fala, gente, mas isso aqui não é bem, não é muito racional. Ou o paciente fala, isso aqui não tem a ver com o que eu sinto, né, em relação a tal situação, né? Ou isso aqui me dá muito medo, né? Então são pensamentos egodistônicos. Puxa, eu não queria pensar nisso, e me vem esse pensamento, né? Ego distônico, aquilo que destoa do ego, destoa do eu. Vou dar exemplos porque é mais fácil entender pelos exemplos, né? Se a pessoa tiver um toque de contaminação, ela vai, por exemplo, ter um pensamento obsessivo de que se ela tocar nos objetos, ela vai ficar contaminada com germes que vão levar à morte. Então, esse pensamento ele começa a ser muito forte, muito frequente, recorrente, intrusivo, ele gera muito medo, muita angústia, e a pessoa acaba por desenvolver um ritual compulsivo de lavar as mãos. Então, ela vai lá, lava as mãos para se livrar desses germes, porque ela tocou em alguma superfície. Só que uma lavagem não é suficiente.
dá um alívio temporário e logo vem outro pensamento intrusivo dizendo assim: uma lavagem só não foi suficiente, uma lavagem só não deu conta de matar todos os germes. Então a pessoa vai lá e faz uma segunda lavagem. Feita a segunda lavagem, vem o pensamento de novo e fala: acho que 2 lavagens podem não ter sido suficientes para eliminar todos os germes. É mais seguro fazer uma terceira lavagem. E nisso a pessoa começa então a ter um padrão de compulsão na lavagem. E veja, há complicadores no pensamento obsessivo. Quando a pessoa vai fechar a torneira, porventura vem um pensamento e fala: mas a torneira não estava limpa, havia germes na torneira. Então, quando você fechou a torneira, você teve de novo contato com os germes. É melhor lavar a mão de novo. Então, nisso, a pessoa tem a rotina alterada, a pessoa sofre, fica angustiada, a pele vai ficar, claro, machucada, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, perceba que há necessidade de tratamento porque há muito sofrimento nisso. Um outro tipo de toque que pode acontecer é o toque de checagem. Veja, um pouco de ritual de checagem todo mundo pode ter em algum momento da vida sem ser toque. No toque, o pensamento é muito intenso e frequente e o ritual de checagem é insistente, é compulsivo. Uma checagem só não resolve a situação. Então, um exemplo. Me vem um pensamento de que eu não desliguei o fogão. Eu vou lá na cozinha para conferir. Para quem não tem toque, uma checagem basta, né? A pessoa vê que o fogão está desligado e acabou. Para quem tem toque, a situação é mais complicada. O pensamento, após a checagem, volta. Mas será que eu chequei direito mesmo? Eu não estou lembrando da boca do fogão. É melhor voltar lá e checar de novo. Porque senão vai ter uma explosão. Vai morrer todo mundo na casa e a culpa vai ser minha. Então perceba que o pensamento ele é muito catastrófico, angustiante. E ele é repetitivo, ele retorna mesmo após a checagem. Então a pessoa vai lá no fogão e checa uma segunda vez. Depois ela sai da cozinha, vai para outro cômodo ou sai de casa, o pensamento retorna. Mas será que eu olhei direito mesmo? Eu não estou conseguindo lembrar. Acho que é melhor checar uma terceira vez. E por aí vai. Então perceba que, de novo, o comportamento fica compulsivo, porque embora ele traga um alívio inicial, ele não é suficiente. A dúvida está sempre presente. A dúvida permeia, né, a situação. A dúvida nunca é sanada. Tem pacientes que fotografam o fogão, guardam no celular a imagem para não terem que repetir a checagem. Para algumas pessoas isso ajuda. Então é necessário levar isso para o psicólogo, trabalhar isso em psicoterapia. Para algumas pessoas a fotografia ajuda, por exemplo. É claro que o tratamento não pode ser só isso, né, gente? Isso é um mecanismo de adaptação à situação. Mas é claro que o tratamento não se resume a isso, tá? Vou tentar dar um exemplo em que não há ritual de checagem, ou melhor dizendo, vou tentar dar um exemplo em que não há um ritual compulsivo. Vou tentar agora dar um exemplo em que o toque vai ser um diagnóstico fechado com base na presença de pensamentos obsessivos. Então imagine que uma pessoa tem 2 gatinhos que ela ama muito, porque é uma pessoa que adora animais, é uma excelente dona de gatinhos, cuida muito bem de todos eles, é uma pessoa carinhosa com os animais, zelosa com eles, nunca maltratou nenhum animal. Aí, de repente, essa pessoa começa a ter pensamentos frequentes, recorrentes, invasivos, em que ela se imagina machucando voluntariamente os gatinhos. São pensamentos totalmente egodistônicos. A última coisa no mundo que essa pessoa quer fazer é machucar os gatos. Pelo contrário, ela morre de medo de que algo ruim aconteça com os gatos. Então, isso é um pensamento egodistônico. Só que como esses pensamentos são intrusivos, invadem a mente da pessoa, a pessoa não quer pensar nisso, e mesmo assim esse pensamento vem, causando muita angústia, muito sofrimento. E como esses pensamentos são recorrentes, afinal de contas são
afinal de contas são obsessivos, a pessoa sofre muito e acaba tendo que procurar tratamento, certo? Essa pessoa representa um risco para os gatos? Não, não representa. Como eu falei, a última coisa no mundo que a pessoa quer fazer mal para os gatos. Ela não vai perder o controle sobre o próprio comportamento, sobre os impulsos, porque esses pensamentos não são egocintônicos, eles são egodistônicos. Eles não estão de acordo com a vontade da pessoa. Então, não, ela não representa um risco para os próprios gatos, mas ela tem que fazer um tratamento porque esses pensamentos geram muito sofrimento. O tratamento do toque, ele se baseia em psicoterapia e medicação. Na parte medicamentosa, nós fazemos uso de antidepressivos, sobretudo de antidepressivos que corrijam uma eventual depressão do nível de serotonina na sinapse, que é o espaço entre um neurônio e outro. Temos que usar os antidepressivos em doses altas, geralmente dose máxima. Não é qualquer antidepressivo, tem que ser um antidepressivo focado mesmo mais em serotonina. Nessa situação, a gente não pensa em noradrenalina, em dopamina, a gente até evita os antidepressivos mais focados em noradrenalina e dopamina, porque isso tem outras funções importantes na medicina, mas no caso do toque, não são os neurotransmissores que nos preocupam. No caso do toque, a preocupação é corrigir o nível de serotonina. E no tratamento medicamentoso do toque, você vai ver que não raramente a gente recorre aos antidepressivos mais antigos, a primeira geração de antidepressivos que a medicina teve, porque costumam ter excelentes resultados comprovados nos estudos. Você vai ver também que não é raro a gente associar um antipsicótico, mesmo na ausência de sintomas psicóticos. A pessoa não tem delírio, não tem alucinação, mas a classe dos antipsicóticos pode ser adjuvante no tratamento do toque. Isso vai ocorrer em outras condições, não só no toque, eventualmente em quadros depressivos. Os antipsicóticos também são bons adjuvantes. Se você tem transtorno bipolar, pode ser que o seu médico não queira usar antidepressivo em dose alta e acabe usando um protocolo de medicação para tratar o seu quadro de toque, por causa dessa peculiaridade de haver uma comorbidade em que o uso de antidepressivo em dose muito alta pode trazer problema em algumas situações, que é o caso do transtorno bipolar. Muito bem. Então, espero ter sido clara, mas eventuais dúvidas podem ser colocadas nos comentários.